Olá, queridos, obrigado por você mais uma vez aqui comigo na nossa 12ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Revista da Betel, que nós viemos trabalhando desde a primeira aula. Ei, coloca no comentário para mim se você assistiu todas, se você assistiu desde a primeira. Se você não assistiu, eu gostaria que você perdesse, na verdade não perdesse, investisse o seu tempo nessas aulas, porque olha, ela tem sido grande para mim, viu? Ela tem me provocado a melhorar cada dia mais, ela tem me despertado a buscar o Espírito Santo cada dia mais. Se você anda frio, se você anda desanimado, se você anda cansado com a igreja, se você só tem visto problemas na igreja, eu te convido a pegar desde a primeira. Entra no meu canal e pega desde a primeira, vai lendo e colocando os comentários para mim numa sequência para que eu entenda que você está absorvendo isso. A aula passada, queridos, foi uma aula muito boa, uma aula muito bíblica. Foi a lição 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Nela nós vimos muitos versículos bíblicos, eu fiz questão de mostrar todos porque eu queria te mostrar que o batismo com o Espírito Santo, ele é real, ele não é só para os tempos bíblicos, ele não é coisa do passado como muitas igrejas, muitas religiões pregam. Então eu fiz questão de colocar versículo por versículo na tela. Pode ter sido uma aula um pouquinho mais extensa, às vezes pode ter se tornado um pouquinho mais chata, mas eu queria mostrar para você que o batismo com o Espírito Santo é real, e isso é um presente, é uma promessa de Deus para você. Então, se você ainda não assistiu e está assistindo essa, eu te aconselho, para aqui, não termina ela não, volta, assiste o batismo com o Espírito Santo, para você entender. Porque depois que você é cheio do Espírito Santo, depois que você é revestido de poder, olha, presta atenção uma coisa. Nós aprendemos que o falar em línguas é um revestimento de Deus que edifica nós próprios. E outros dons são dados para edificação da igreja. Mas eu quero que você tenha em mente, conforme Atos 1:8, quando Deus te dá um dom, seja ele o falar em línguas que é edificação própria, ele tem um propósito. O propósito é levar você para pregar a outras nações. Era esse a fala de Jesus, a promessa de Jesus: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, depois pregar em Samaria, Israel, Judéia, até os confins da terra. Então, se você é cheio do Espírito Santo, você é incomodado a falar do amor de Deus para mais pessoas. Agora, se você não é incomodado a isso, significa que você precisa buscar. Ei, os frutos do Espírito estão crescendo na tua vida? Gálatas 5:22, sempre dá uma olhadinha lá, tá bom? Então vamos lá, sem perca de tempo, vamos, porque essas aulas de escola bíblicas, elas são um pouco mais extensas. Então lá, Betel Dominical, adultos, movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, é o tema central dessa revista. No começo eu confesso que eu achei ela muito teórica, mas depois, com cada aula que foi passando, olha, o escritor desta revista, ele foi muito direcionado por Deus. Porque se todos estiverem aprendendo certinho, essas lições vai incomodar nós a buscarmos mais de Deus. Hoje, penúltima lição, a lição 12, que vai ser aplicada nas igrejas no dia 23 de março. E o tema dela é movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Então vamos lá? Deixa eu já pegar meu marca-texto, que se eu precisar ele já está na ponta do lápis aqui. Vamos lá então. Vamos. Texto áudio. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Queridos, é o famoso texto da grande comissão, que está lá também em Mateus 28, queridos. Mateus 28, eu vou até abrir ele aqui, porque eu quero que deixe uma coisa clara, para que nós possamos entender claramente aí. Nesse texto de Marcos, ele está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Queridos, na verdade nós somos chamados, este pregai não é simplesmente anunciar. O pregai que está mais concreto, ele está lá em Mateus 28, a partir do versículo 16, e que diz assim, o 20, só para a gente, o 19 e o 20.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, eu gosto da grande comissão, principalmente do texto de Marcos, que não é só pregar. Tua obrigação não é só pregar. A nossa obrigação é ensinar a guardar os mandamentos, porque se eu só falo e eu não ensino, queridos, é a mesma coisa que eu estar pregando algo que eu não vivo. Eu preciso ensinar. Em outras traduções é ir de fazer discípulos, ensinando-os o caminho em que se deve andar. Então nós temos que ter noção que esse pregar não é simplesmente um pregador que vai na tua igreja, prega e vai embora, um itinerante. Não, o pregar é ensinar o evangelho a toda criatura, e quando ela aprende esse evangelho, ela muda de criatura para filho de Deus. Lembra João capítulo 1 versículo 12? E todos aqueles que o aceitou como Senhor e Salvador, Ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Entendeu, querido? Então nós precisamos entender isso. João 15,16, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi e te nomeei para que vades e dei frutos, e os vossos frutos permaneça. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu fruto. Não é só pregar, mas eu tenho que ensinar, eu tenho que acompanhar esse crescimento. Verdade aplicada: os discípulos de Cristo devem estar comprometidos com o anúncio do evangelho no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus e até que Cristo venha. Objetivo da lição, o que é a ideia desta lição de hoje? O que nós teríamos que aprender com essa lição? Primeiro, frisar que a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo, não é vontade própria. Ressaltar o papel do Espírito Santo na evangelização e reconhecer a evangelização como prioridade da igreja. Ou seja, o pregar é a ordem de Cristo. O pregar, o anunciar, o ensinar e o discipular é a ordem de Cristo. Para isso que Ele reveste a mim, reveste a você de poder. Deus não vai te revestir só para você ser o mais bonitinho, o mais cheiroso, a mais bonitinha. Não, queridos. Deus te reveste de poder para uma coisa: para te capacitar a pregar o Evangelho. Lembra, Pedro não tinha conseguido ainda ganhar nenhuma alma. Só resmungava e brigava, mas quando ele foi cheio do batismo, quando ele foi revestido com poder, batizado pelo Espírito Santo, ele pregou e milhares de almas se converteram a Cristo. Ao texto de referência de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler do verso 26 ao 35, vamos pular alguns, né? Então diz assim, ó: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Já tinha uma cópia do profeta Isaías na mão dele. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunte-se a esse carro. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Queridos, do versículo 29 ao 34, ali do 30, 31, 2, 33, 34, você vai ver essa história linda. Filipe chega para ele e pergunta para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim, mas como eu vou entender se não tem quem me ensine? E aí Filipe começa a entender, olha lá, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, anunciou a Jesus. Queridos, nós precisamos ensinar. Aqui mesmo no meu canal tem um curso, se você quiser, assista ele, são vários vídeos pequenos de 10 minutos, às vezes 7, às vezes 15, sobre o discipulado, para você aprender tudo sobre a ceia, sobre o batismo, sobre o dízimo, sobre igreja, sobre o pecado, sobre santidade, sobre comunhão, sobre relacionamento cristão. É uma forma de estarmos proporcionando ensinamento a várias pessoas. Essa é a função de um verdadeiro servo de Deus, é anunciar, é ensinar, é ajudar, é capacitar outras pessoas. Você aprende para que possa reproduzir para outras pessoas. Então entenda uma coisa, quando você é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você sente é vontade de anunciar,
é vontade de mandar o evangelho para mais pessoas. Por isso que esse texto nos diz isso. Ele estava indo embora, ele tinha a Bíblia. Não significa, queridos, que a pessoa que tem a Bíblia, ela está entendendo. Então muitas vezes você tem que orar a Deus para que você entenda, e Deus te dá sabedoria. E tem dom espiritual chamando sabedoria, ciência, que você vai saber interpretar e ensinar mais e mais. Vamos lá então para a lição de hoje? Introdução. O Espírito Santo capacita. Então preste atenção nessa palavra. Quem capacita é o Espírito Santo. Ele capacita a igreja para pregar o evangelho, cumprindo a grande comissão. Então como eu posso dizer, a função principal do Espírito Santo, queridos, é capacitar a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Somos nós, a pregar o evangelho, cumprindo o Marcos 16, Mateus 28, que é a grande comissão. Essa é a principal função do Espírito Santo, te capacitar. Você vai ver pessoas que sabem muito pouco ler o evangelho, ou quase não tem leitura nenhuma, mas que o Espírito Santo a capacitou de uma forma tão grande, tão bela, que você fica abismado com isso. Você pega pescadores que eram os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, pescadores semi-analfabetos, com pouco escritas, e se tornarem grandes homens e mulheres de Deus, nós vemos na Bíblia. Então, queridos, creia nisso, que quem te capacita é Deus, é o Espírito Santo. Por isso que sempre que você for fazer uma leitura bíblica, não deixe de orar pedindo para o Espírito Santo te dar entendimento, capacitando. A Bíblia diz que o Espírito Santo te fará lembrar as coisas que você tem ouvido e visto das Sagradas Escrituras. Vamos lá. O Espírito Santo direciona a obra. O fervor evangelístico do movimento pentecostal floresceu no século XX, como vimos na lição 7. E se você não lembra a lição 7, que é a lição de santidade, o movimento de santidade buscando a perfeição na vida cristã, assiste, anota aí, procure no meu canal, tem essa lição aí, a lição 7, que é buscando o movimento de santidade. Ela começou neste tempo, quando eles começaram a buscar nas Escrituras a verdadeira função de um cristão, aonde foram impactados, e nós vemos essa chama ardendo no coração de John Wesley. Acredito que vai falar dele aqui, nós vamos falar um pouquinho de novo dele, que ele em um ano ele percorreu 8.000 quilômetros a cavalo pregando o evangelho. Então vamos lá, isso aconteceu devido à ação do Espírito Santo na conversão e na capacitação para o serviço. Mais uma vez, quem converte e capacita é o Espírito Santo, não são homens, para que não se engane, mas é o poder de Deus. Esse fato aponta para uma ação posterior da regeneração, vida Lucas 24, 47 e 49, então depois olha lá, ali seria veja, né? Em Lucas 24, 47 a 49 e Atos 1:8, aonde vai ser bem claro que ele vai dizer que a promessa do Espírito Santo é te revestir de poder, para você poder pregar o evangelho. Essas passagens conectam o revestimento de poder com pregar em todas as nações e com testemunhas até os confins da terra. Assim, o revestimento de poder está fortemente associado ao serviço e ao testemunho cristão. Então não pensa que uma pessoa vai receber o poder para ela simplesmente ser um pregador itinerante. Está fora da Bíblia. Está fora da Bíblia. Queridos, o poder dado pelo Espírito Santo, a função primordial dele é anunciar o evangelho, é pregar o evangelho. Por isso nós hoje, ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, acho que é na Síria, cristãos estão sendo mortos, assassinados por não negar a Cristo. Você só não nega a Cristo se você verdadeiramente estiver revestido com o poder do Espírito Santo. Você só não peca se verdadeiramente você estiver cheio do Espírito Santo. É Ele que nos alerta, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Busque ao Espírito Santo, como nós vimos na aula passada. Se você não assistiu, eu te peço de novo, volta para lá e assiste. Ei, aproveitando já, me ajuda os meus esforços aqui, compartilha no grupo da tua igreja, com outras pessoas, mesmo que a tua escola bíblica seja da CPAD, não seja da Betel, mas esses assuntos é interessante para todo cristão. Você é meu irmão em Cristo, a minha função é que você também absorva essa palavra.
1.1. Então lá, não esqueça, comenta aí para mim saber que você tá prestando atenção. O que eu preciso melhorar? Me aconselha aí, queridos. É a primeira vez que eu estou trabalhando na escola, trabalhando em vídeos para a escola bíblica dominical. É o primeiro trimestre e eu espero continuar isso pelo resto da minha vida. 1.1. O Espírito Santo capacita. Os que professam a fé em Cristo têm sido perseguidos em diferentes partes do mundo, desde o início da igreja. Está lá em Mateus 5,10. Então, aqueles que professam a Cristo são perseguidos. Mesmo que no nosso país não tenha uma perseguição grande, mas você vê muitas pessoas se levantando contra o cristianismo. Muitas alas LGBT, por exemplo, perseguem o cristianismo achando que o cristianismo a condenam. E não é que o cristianismo condena, quem condena práticas irregulares é a Bíblia. Eu não condeno nada. O que diz que está certo ou errado está aqui, mas tentam mudar as Sagradas Escrituras para se adaptarem no meio cristão. Ei, eu quero dizer para você uma coisa, me perdoe, mas se você não acredita na Bíblia, deixa nós que acreditamos nisso. Nós que acreditamos vamos viver segundo a Bíblia. Se você não acredita, não adianta fazer uma Bíblia para você, vai seguir outro tipo. Mas a Bíblia, ela não pode mudar, ela é imutável, ela não tem erro, ela é verdadeira. Quem capacita isso é o Espírito Santo. O problema é que muitas pessoas não deixam o Espírito Santo entrar, habitar nas vidas. Vamos continuando? Porém, apesar dessa realidade, os discípulos de Cristo são chamados a evangelizar. Ou seja, mesmo em meio à perseguição, Jesus não disse, olha, se for perseguido, pare. Não, a ordem era, e ele ainda diz assim, ó, aquele que morrer por mim, viverá. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará. E isso nos faz ver que, sem o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não pode cumprir a ordenança missionária de Cristo. Atos 1:8. Para os pentecostais, portanto, é fundamental buscar o revestimento do alto para cumprir com graça sua missão evangelizadora. Querido, tem muitas pessoas que amam o Evangelho. Tem muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Tem muitas pessoas que admiram o Evangelho, mas não querem viver o Evangelho. Ou querem viver o Evangelho pela metade. Mas Deus prometeu te revestir de poder. Deus não mandou você ir para lugar nenhum sem antes ser revestido de poder. Então você que tem no teu coração em fazer uma obra missionária, antes de fazer essa obra missionária, busque o poder de Deus através do revestimento, do batismo com o Espírito Santo. Abra Atos 1:8, leia, abra Lucas 24:49 e busque em cima dessa palavra, ore ao nosso Senhor, ajoelhe-se no teu quarto e comece a pedir por isso. Mostre para Deus que você quer evangelizar, que você quer partir para outras regiões. Queridos, para quem me conhece sabe, eu não me considero um missionário ainda, mas eu viajo muito em viagem missionária. Quero mandar um abraço que ele deve assistir, o pastor Sabá, índio, da tribo dos Caxinauá, pastor Raimundinho, do fundo do Acre, perto da mata peruana, para o pessoal lá do Peru, pastores que estão trabalhando na obra missionária, que foram revestidos de poder, de unção. Você só se torna um missionário, verdadeiramente um missionário, se você for cheio do Espírito Santo. Ainda quero dizer para você, no meu canal tem um vídeo aí, um pouco polêmico, tem muita gente que não gosta de ouvir verdades, mas aonde é bem claro o que é missionário e o que é evangelista. Tem muitas pessoas se autodenominando missionários que não sabem o que é fazer missão, que não fazem missão. É muito diferente, que todos nós somos evangelistas, nós somos chamados para pregar o Evangelho, mas tem pessoas que foram chamadas para pregar na tua casa, na tua família, no teu bairro, e tem pessoas que foram chamadas para pregar em outras culturas, em outras línguas, em outro tipo de ambiente, aonde vão dar a sua vida verdadeiramente para pregar o Evangelho, aonde vão dormir em chão, aonde vão comer coisas que naturalmente não comeriam. Mas procure aí no meu vídeo aí, tem 3 vídeos sobre missões aí no discipulado, você vai gostar, e deixa o teu comentário lá. Estão entendendo? Comenta aí, preciso da tua ajuda. Olha o que o pastor César Rosa de Melo diz: a Igreja Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil.
E isto só é possível porque o Espírito Santo vocacionou e enviou 2 missionários suecos para o Brasil. Lembra? Olha lá, o Daniel Berg e Gunnar Wig, nós já estudamos sobre eles. Ou seja, quem que mandou eles vir para cá? Foi a igreja que escolheu o lugar para eles virem para cá? Foi os pastores dele? Não, foi direcionado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo direciona a obra, ninguém para. Por direcionamento divino, iniciaram os trabalhos em Belém do Pará, e a obra ali prosperou e se expandiu por todo o país. Não existe nada melhor que deixarmos Deus, através do seu Espírito, direcionar a obra. Não podemos trocar a liderança do Espírito Santo por nossas aptidões, capacidades cognitivas e preparos acadêmicos. Olha, presta atenção nisso, queridos, olha que interessante. Não podemos trocar a liderança do Espírito Santo. Hoje em dia estão deixando o Espírito Santo de lado. A administração da igreja não tem sido mais do Espírito Santo, tem sido de homens. E tem pessoas que, por ter aptidões, por ter preparado, ter estudado, feito um curso teológico, um curso missionário, se acham capacitados para fazer a obra missionária, mas não é. Por isso muitas pessoas se frustram, se machucam, acontecem tragédias, porque não estão revestidas de poder. Se você tem no teu coração, se você estudou para isso, basta você orar ao Senhor, buscar capacitação e Ele vai te revestir de poder para que você vá. Às vezes você se formou em enfermagem e quer ajudar os enfermos, os doentes do campo missionário. Não vá só por causa da tua capacidade profissional que você adquiriu acadêmica. Vá porque o Espírito Santo te ungiu, te encheu. Capacita-se e peça ao Espírito Santo o revestimento. Vale ressaltar que tais questões contribuem muito, mas o Espírito Santo é essencial na nossa vida. Somente através de uma vida devota e dirigida pelo Espírito Santo é que seremos capazes de atender e cumprir o imperativo de Cristo para ganhar almas. Então não é por você ser um teólogo, não é por você viver em oração, não é por você pregar bem, não é por você ser um médico e querer fazer o ajuda lá. Não, queridos. Nada, tudo isso é bom, tudo isso coopera, mas nada troca o poder do Espírito Santo. Creia nisso. 1.2, o Espírito Santo fortalece. Quem te dá força é o Espírito Santo. Em um mundo onde muitos rejeitam o ensinamento de Cristo, o trabalho no cumprimento da missão continua sendo desafiador, frente à perseguição crescente aos servos de Deus. Está lá em Lucas 10:2, 1 Pedro 4:16, ou seja, os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos. Lembra? Com Nero, eram jogados na arena, no grande Coliseu. Lembra? Nero crucificava os cristãos. Ele, na verdade, ele não crucificava, ele amarrava ele em troncos, enchia de piche e incendiava. Por isso que se fala o grande jardim iluminado de Nero. Eram cristãos que não negavam a fé em Cristo, então eles eram amarrados a troncos, enchiam de betume, de piche e incendiava eles à noite. Entretanto, nada é capaz para os valentes missionários que, cheios do Espírito Santo, saem para evangelizar o mundo. Ou seja, quando o Espírito Santo te enche, queridos, não importa se você tem medo de animais peçonhentos, você vai estar capacitado para dormir no meio deles. Não importa se você é acostumado a viver uma vida de regalias, você vai acostumar a dormir em chão, porque a obra missionária vai aquecer o teu coração. Por isso que é importante o batismo com o Espírito Santo, é importante entender a obra missionária. Deus não capacita ninguém para o comodismo de uma igreja, Deus capacita para que você faça a obra dele. O Espírito Santo transforma, muda o ser humano caído em uma nova criatura, e levanta missionários, revoga sentenças e muda diagnósticos. Leia depois esse texto. Não há limites nem impossível para o poder e o agir do Espírito Santo de Deus. Está lá em Colossenses 1:11. Vamos ler esse texto, esse versículo eu quero ler ele. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade em gozo. A fortaleza vem de Deus. Você não é capaz, eu não sou capaz, mas Deus é. Queridos,
Se você não conhece, procura o canal do pastor Fernando Andregueto. Pergunta no comentário aí que eu boto o link aí. Ele é um dos maiores missionários que eu conheço. Líder do Projeto Peru. Eu vou sempre com ele nas viagens missionárias. Ele é um verdadeiro homem que vive a missão há mais de 40 anos. Olha os testemunhos dele, olha o que Deus já fez na vida dele, a fortaleza que Deus fez com ele. Você vai gostar. 1.3, o Espírito Santo concede autoridade. Toda autoridade vem de Deus e a nós concedida com um propósito. Lembra Romanos 8:28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo age no crente, a quem concede autoridade para testemunhar. Novamente, Atos 1:8. Eu acho, queridos, que você deveria decorar Atos 1:8, hein? O que você acha? Consegue abrir lá Atos 1:8 aí? Dá uma lida nele, decora ele, vocês sejam revestidos do alto. Como fomos chamados como embaixadores do reino para levar as boas novas de salvação. O Espírito Santo nos reveste com o poder do alto. E assim podemos proclamar com autoridade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu ensinei? O Espírito Santo capacita, fortalece e concede autoridade à igreja. Querido, você já viu alguém cheio do Espírito Santo pregar? Porque assim, tem pessoas que têm uma voz bonita, a eloquência dela é bonita, a oratória dela é linda, ela te leva a gostar da pregação, não é pela autoridade e poder de Deus, mas pelos argumentos que ela aprendeu, uma bela oratória, um belo discurso. E de discurso nós conhecemos, por exemplo, Hitler. Nós ouvimos falar de Hitler, que tinha um discurso lindo, que fez o que ele fez. Mas o poder de Deus, a autoridade de Deus é diferente. Quando uma pessoa prega na autoridade, você sente a unção de Deus. E Deus quer te dar essa autoridade para falar do evangelho dele. Estão entendendo até aqui, queridos? Vamos para o tópico 2, até aqui, tudo em ordem? Pode colocar no comentário aí, tá tudo certinho, bonitinho, estão gostando da aula. Eu sei que já passou alguns reclamando que eu leio muito, mas é impossível eu não ter uma leitura desta revista. E eu quero lê-la com você, interpretando, a gente estudando junto, a gente falando junto. Foco na lição. Assim, o revestimento de poder está fortemente associado ao serviço e ao testemunho cristão. Então, olha, Deus só te reveste de poder com o batismo do Espírito Santo se no teu coração é para fazer a obra de Deus e testemunhar. Senão, queridos, não vai ser fácil não. 2. O Espírito Santo separa e envia. Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivem a mesma experiência do dia de Pentecostes, relatada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Para isso, o Espírito Santo chama e prega homens e mulheres para proclamar as boas novas do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Olha aí, dá uma pausa aqui, pega a tua Bíblia, porque é importante que você que está aprendendo aqui, maneje bem a tua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o obreiro se porte como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra. Então, ouviu uma referência aqui, vá verificar se está certa. Porque às vezes o escritor colocou ela errada, mas verifica se ela está falando isso. Então Jesus espera que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Não acabou isso de buscar o poder do Espírito Santo. 2.1, a necessidade da obra missionária. Antes disso eu quero te falar, se não existisse obra missionária, você não era salvo. Já imaginou como a palavra de Deus chegaria até você? Através de alguém que sentiu no coração impulsionado de pregar o Evangelho, e você ouviu, e deu crédito à palavra, e hoje você está aqui comigo, nesta aula maravilhosa, sobre a obra missionária do Espírito Santo. O Senhor Jesus confiou a quem? A sua igreja, você, igreja de Cristo, uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Está lá, grande comissão, Mateus 28:19, que nós lemos, Marcos 16, versículo 15 e 16, até o tema da nossa leitura. Desde a ascensão de Cristo aos céus, desde que ele foi aos céus, o Espírito Santo tem separado e enviado. Então olha quem separa e quem envia. A igreja muitas vezes com a obra
tirada das mãos do Espírito Santo, ela tem consagrado pessoas, ela tem olhado se a pessoa é bonitinha ou não é, se tem dom ou não tem, mas quem separa para a obra missionária é o Espírito Santo. Eu conheço vários e várias pessoas que foram pela obra missionária e voltaram chorando e queriam abandonar no meio do caminho isso. Quando ela não é cheia, revestida do poder, acontece com isso. Se você vê João Marcos, quando ele sai para pregar com Paulo, ele ainda não era totalmente revestido com o poder do Espírito Santo, e no meio do caminho ele abandona Paulo e volta para trás. Paulo se irrita com ele, mas futuramente ele é cheio do Espírito Santo, ele é revestido e ele volta a fazer missão. Então às vezes não é a hora, mas quem te capacita é o Espírito Santo. Ah, Kleber, mas como eu sei? Quando começa a te incomodar, quando você começa a saber que tem pessoas passando necessidade, que tem pessoas que não ouviram de Jesus, que tem pessoas vivendo num ambiente degradante porque o Deus não entrou e transformou a vida dela ainda. Para o trabalho missionário, a fim de que alcançar aqueles que estão perdidos. Certamente fazer missão não é tarefa fácil. Entretanto, o Senhor Jesus garantiu que o Espírito Santo capacitaria os chamados para a obra missionária. Então ele vai capacitar. Tem que ter no teu coração, você quer cumprir a obra missionária? Ou você vai ficar só evangelizando a tua região? Não tem problema, queridos. Não tem problema, não é uma disputa de colocação, missionário é melhor do que o evangelista local, não, queridos, não, mas há uma chamada diferente. Todos foram chamados para evangelizar, para pregar o evangelho, mas alguns Deus capacita para ir lá onde ninguém vai, para estar onde ninguém está, para estar numa selva, numa cidade onde todo mundo apedreja o cristão, e quem capacita é Cristo, através do Espírito Santo. 2.2, o Espírito separou e enviou o apóstolo Paulo. Lembra? Se você não leu Atos do Apóstolo, você não pode dizer que você é um missionário, hein? A igreja missionária nasceu em Atos dos Apóstolos, você precisa ler mais de uma vez. Sendo a obra missionária um mandamento direto do Senhor Jesus, que está lá na grande comissão, o livro de Atos dos Apóstolos evidencia que em Antioquia o Espírito Santo separou o apóstolo Paulo. Quem separou o apóstolo Paulo? Foi Barnabé? Foi Pedro? Foi a igreja de Jerusalém? Não, o Espírito Santo separou o apóstolo Paulo para ele estabelecer igrejas em suas viagens missionárias. Está lá em Atos 13, versículo 2. Vou ler esse também, mesmo que a aula fique um pouquinho extensa, queridos. Tem alguma coisa que eu não vou deixar só para vocês, que às vezes você vai deixar de fazer essa leitura. Atos 3, versículo 2. E servindo ele ao Senhor e jejuando, ele quem? Quem servindo ao Senhor? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem disse? Quem apartou? Saulo aqui é Paulo, queridos, leia Atos lá. Então o Espírito Santo chegou e falou assim: ó, separe Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho. Não foi o homem que separou, não foi a igreja que os separou, mas o Espírito Santo dirigiu eles a separe Barnabé e Paulo para a grande obra missionária. De forma profética, o Espírito Santo separou Paulo para o trabalho missionário, a fim de levar o evangelho aos gentios. Está lá em Atos 22, 21, Romanos 11, 13, Efésios 3, 8, 1 Timóteo 2, 7, onde Paulo vai declarar que foi Deus que o separou. Depois de separado para o trabalho missionário, o apóstolo Paulo deu início às suas viagens evangelizadoras. Ou seja, antes do Espírito Santo ordenar, antes de o coração dele queimar pela obra missionária, ele não quis pela sabedoria que ele tinha, é hora que ele sabia, ele era poliglota, ele falava mais de uma língua, várias línguas, ele falava o grego, ele falava, ele tinha leitura do hebraico, ele falava romano. Queridos, e o Espírito Santo, ele com toda a capacitação, o Espírito Santo primeiro trabalhou nele, revestiu ele de poder, e aí sim, o separou para a obra missionária. 2.3, o Espírito Santo é fonte de testemunho. Jesus disse que a vinda do Espírito Santo faria dos discípulos sua testemunha. Novamente, Atos 1:8.
O Espírito Santo concede à igreja testemunhar com ousadia as boas novas de Cristo. O que seria? Me ajuda aí. Você que é professor também, que é pastor, que tem um entendimento, que é formado em teologia, ou que não é, ou que Deus te capacitou, coloca para mim nos comentários aí. O que é testemunhar com ousadia? Queridos, na minha concepção, testemunhar com ousadia é testemunhar com certeza, é falar com certeza. Por isso que o Espírito Santo te capacita. É quando você vai tomar uma água e a água está gelada, e você vai falar para uma pessoa que a água está gelada, mas você fala com convicção porque você experimentou e a água está gelada. É quando você chupa uma fruta e a fruta está doce e você vai fazer propaganda dela para alguém, você conhece, você experimentou, com ousadia você faz. O Evangelho de Cristo só é pregado com ousadia. Ou seja, se você não experimentou o batismo, o revestimento de poder, você não consegue ter a certeza da ousadia de fazer a missão. Somente quem verdadeiramente se converteu é capaz de mudar de vida. Se você ainda não teve uma conversão genuína, por isso você ainda vive o teu passado, por isso as dores do teu passado ainda te incomodam, por isso você ainda cai em pecados do teu passado. Porque você ainda não tem a certeza, a ousadia de poder dizer: Cristo salva, Cristo muda, Cristo transforma, Cristo batiza com o Espírito Santo. É isso que é pregar com ousadia, acreditando, crendo. Atos dos Apóstolos registra os resultados do anúncio do Evangelho pelos primeiros discípulos após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois da morte de Cristo, somente a presença do Espírito Santo poderia encorajar os discípulos a saírem pelo mundo e pregar a ressurreição com fervor inabalável, mesmo enfrentando perseguições, tortura e morte. Ou seja, depois que Cristo foi embora, eles ficaram com medo. Eles tinham medo, eles se esconderam, muitos fugiram, muitos abandonaram, porque não tinham a convicção, o revestimento, o poder. Mas Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o outro Consolador, ele vai te ajudar, ele vai te revestir. Então a promessa de Deus é para mim e para você. Você não pode, queridos, acreditar só em metade da palavra. Ela é real e ela é inteira. Deus prometeu te ungir, Deus prometeu te dar uma vida nova, Deus prometeu te atender às tuas orações, Deus prometeu te revestir de poder. Saia do fracasso, saia dessa vida de sofrimento. Só há uma forma: na convicção de Cristo. Não pare de buscar o batismo com o Espírito Santo até que você seja revestido, e você vai entender que nenhuma prova é suficiente para te parar. Vamos lá, o Stanley Horton, olha o que ele disse: o Espírito Santo é o dirigente da missão. Não somente o Espírito capacita as pessoas a testemunharem, como também dirigem quando e onde esse testemunho deve ser dado. Vastas fronteiras culturais foram atravessadas quando o Evangelho avançou além das fronteiras de Jerusalém. Os cristãos que saíram de Jerusalém proclamavam o Evangelho por toda parte. Ou seja, Deus não te capacitou só para você ficar aí. Tem povos ainda sem receber o Evangelho. Tem milhões de pessoas que ainda não ouviram de Cristo. E Deus nos chamou para isso. Ore nesse sentido. Um dia Deus toca o coração de Gunnar Wingre e Daniel Berg para que eles vá para um lugar chamado Pará. Eles buscam na biblioteca um mapa e descobrem que é no estado do Belém do Pará. E vê que Pará é aqui no Brasil. E vem para cá. E a partir dessas duas almas dirigidas pelo Espírito Santo, hoje a Igreja Assembleia de Deus é a igreja pentecostal maior do mundo. O que eu ensinei? O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. Você consegue entender a importância que é a obra missionária? Jesus está prestes a voltar, mas ele disse que só voltaria quando todos ouvissem o seu testemunho, o seu evangelho, quando todas as pessoas tivessem a chance de ouvir o evangelho de Cristo. Por isso eu e você somos chamados. Eu quero indicar para você uma leitura. Ela tem áudio, ela tem PDF gratuito na internet, Heróis da Fé. Procure esse livro, queridos.
Eu já li ele várias vezes. Leia ele. Leia um capítulo dele por vez. Ouça se você quiser e tiver dificuldades na leitura. Entenda o que é o verdadeiro chamado, o que é o arder de Cristo nos nossos corações. Vamos lá para o terceiro e último tópico da nossa penúltima aula da Escola Bíblica deste trimestre. 3. As missões e o movimento pentecostal. Os muitos movimentos de avivamento ao longo da história da igreja, que foi o que nós já vimos desde o começo dessa lição, desse trimestre, de todas estas lições, lembra? Puritanismo, pietismo, movimento de santidade, John Wesley e o avivamento da Rua Azusa, os movimentos neopentecostais e pentecostais, o batismo com o Espírito Santo, os pré-reformadores, os reformadores, ou seja, ao longo da história foram tendo vários e vários avivamentos. Eles foram caracterizados por um poderoso interesse pela evangelização do mundo, ou seja, o avivamento só veio quando se reuniram, oraram, leram a palavra e descobriram que o evangelho não podia ficar dentro de um quadro, não podia ficar dentro das paredes da igreja, que o evangelho tinha que ser exposto para fora, como John Wesley fazia nas portas de fábrica, debaixo de árvore, no meio das fazendas. O avivamento veio quando descobrimos que nós não somos... somente nós não temos o direito da salvação, mas todos, mais a prostituta, mais o viciado, mas todos têm o direito de ser salvos. Podemos atestar isso ao observar os muitos pregadores enviados ao povo, como John Wycliffe, nós estudamos, o fervor missionário da igreja moraviana que incendiou o coração de John Wesley, as pregações de John Wesley ao ar livre, dentre tantos outros exemplos. Esse efeito missionário não foi menor no início do século XX, quando surgiu o movimento pentecostal. Ou seja, o pentecostal, o revestimento com o batismo com o Espírito Santo, ele só acontece quando a igreja quer sair das paredes. Às vezes você está numa igreja há muito tempo, uma igreja tradicional, não sei, uma igreja, você está em qualquer igreja, e a sua igreja não tem chamado missionário. Queridos, é errado dizer isso. Todas as igrejas têm o chamado missionário, se ela aceitar a ordem de Jesus, a grande comissão, Mateus 28, Marcos 16, ela tem por obrigação ser missionária. O problema é que as igrejas não se desenvolvem na área missionária. Então, como Deus vai revestir a tua igreja? Como Deus vai revestir você, se você está dentro de uma igreja que não faz missão? Como Deus vai cumprir a promessa de revestimento de poder para você que só vai na igreja aos domingos, simplesmente para picar cartão, para dizer que foi na igreja e está tudo bem, ótimo, acabou, bonitinho? Não, queridos, Deus quer mais de você. Vamos lá, 3.1, o movimento cresceu com um trabalho missionário. Para os pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente quanto o trabalho missionário. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. A Assembleia de Deus no Brasil, por meio da obra missionária, expandiu pelo estado do Pará, alcançando o Amazonas. Depois propagou pelo Nordeste, avançou por todo o território nacional, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Esse crescimento ocorreu por intermédio dos missionários enviados ao país, os quais se envolveram de forma direta com a obra missionária. Ou seja, queridos, quem verdadeiramente é cheio, revestido do poder, ele quer atingir os pobres. Tiago diz assim que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos pobres. É essa a verdadeira religião. Por isso que muitas religiões não crescem, está acomodada. Ela não quer se contaminar com o pobre. Ela não quer se contaminar com o enfermo. Ela não quer fazer obras missionárias nas periferias, nas ruas, nas madrugadas. Mas quando você é revestido de poder, é ao contrário. Você não se contenta em ficar preso de quatro paredes. Você não se contenta em ir cheirosinho, bonitinho para a igreja. Você quer colocar mãos às obras. Você quer anunciar o evangelho a todas as nações. Eduardo Alves diz assim: a proximidade dos missionários com a cultura dos brasileiros,
O seu sofrimento, perseguição, pobreza financeira e persistência aproximava-os cada vez mais daquele povo que, em sua maioria, eram os ninguéms da sociedade. Estudos realizados na década de 1970 do século passado demonstram que a base social na qual se desenvolveu o pentecostalismo, a Assembleia de Deus, foi a classe mais pobre, a base da pirâmide brasileira. E eu quero dizer para você ainda, mudou muita coisa hoje? Você pode ver que não mudou. Em qualquer periferia, em qualquer favela, em qualquer lugar menos provido financeiramente, você vai encontrar uma igreja Assembleia de Deus lá, preocupada em pregar o evangelho para aquelas pessoas. Existem sim, queridos, falsos pastores, falsos mestres, existe sim, é bíblico. Existem pessoas que estão agarradas ao dinheiro, sim. Existem pessoas construindo um monumento gigantesco que daria para construir centros populares para os desabrigados. Existe. Mas existe ainda um povo que é apaixonado pela obra missionária, que se preocupa com aquele favelado, com aquele que não tem condições, que tira do seu alimento para contribuir com o próximo. E aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E quando você empresta a Deus, Deus te retribui muito mais. Foco na lição. Jesus espera que as igrejas cheias do Espírito Santo vivam a experiência do dia de Pentecostes, relatada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, 3.2. O movimento que revolucionou a história da igreja. A maneira como os pioneiros do movimento pentecostal lia e interpretava a Bíblia entrou em choque com a hermenêutica clássica existente no Brasil, isto é, como se lia e interpretava a Bíblia até então. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos ler isso também? Está no finalzinho, você aguenta aí. Você não fica bravo comigo, não? Eu quero ler isso porque às vezes você não vai ler. 1 Pedro, cadê? 1 Pedro, parece que fugiu da minha Bíblia aqui. 20 e 21. Capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, o que acontecia, queridos? As igrejas, ainda existe muita igreja que ela ficou seletiva. Ela não acha que muitas pessoas merecem. Existem igrejas que acham que o bandido, o assassino, o pedófilo, ele não merece a salvação, que a prostituta não merece a salvação. Mas Jesus disse que ele veio para os doentes, para os caídos, para os fracos. Então a leitura, a hermenêutica, o estudo, a interpretação da Bíblia, para a igreja primitiva do Brasil, as primeiras igrejas clássicas, era diferente do pentecostal. O pentecostal queria abrir as suas portas para trazer o favelado, para trazer o mendigo, para trazer a prostituta para dentro das suas paredes. Isso fez com que o desenvolvimento fosse maior. As pessoas que eram rejeitadas da sociedade, elas recebiam um carinho a mais. Mas somente quem é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, consegue entender isso. Porém, o trabalho evangelístico dos primeiros missionários pentecostais passa por incontáveis testemunhos de milagres, curas e maravilhas operadas entre o povo de Deus. Está lá em Mateus 10:8. Ou seja, Deus via que a compaixão dos missionários, que a compaixão do povo dele, pelos doentes, pelos enfermos, era muito grande. Então Deus concedia o revestimento de poder com dons espirituais de cura. E eles curavam as pessoas no nome de Jesus. E isso acontece até hoje. Quando o teu coração está misericordioso por uma alma sofrida, por uma alma caída. Mas se nós não somos incomodados pelo sofrimento do nosso próximo, para que Deus vai te revestir de poder? Responde para mim. 3.3, último tópico desta lição. Um trabalho missionário inovador. O maior presente que Jesus concedeu à sua igreja ao derramar do Espírito Santo foi o poder de tornar-se uma igreja missionária, que exerce a grande comissão no poder e na autoridade do Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wing
impactaram a muitos ao pregar e ensinar, desenvolvendo o quadrilátero pentecostal. Ou seja, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Ele ainda realiza e realizará essas 4 coisas. Essa nova dialética pentecostal fez com que muitos aceitassem a mensagem sobre o Espírito Santo e o Evangelho de Cristo. David Oliveira e Kenner Terra, nos seus escritos, ele escreve que as experiências espirituais apontam para uma missão marcada por sinais miraculosos. A maioria dos grandes projetos missionários pentecostais começa a partir de reuniões de oração. Então olha como começou o avivamento, como começa. Se você quer o avivamento para a tua igreja, reuniões de oração, onde o fiel busca orientações, além da Bíblia, através de sonhos, visões e revelações específicas. O aspecto positivo dessa prática reside no fato de as pessoas estarem abertas a experiências miraculosas e ao desenvolvimento de suma sensibilidade espiritual. Ou seja, o pentecostalismo, como eu volto a dizer, não é só grito, barulho, virar piruleta. Você pode fazer isso cheio do Espírito Santo. Eu já cheguei a fazer coisas que naturalmente eu não faria, mas quando somos tomados pelo Espírito Santo. Mas o maior fundamento do pentecostalismo é o revestimento de poder, é Deus te capacitar para curar, é Deus te capacitar para libertar, é Deus te capacitar para pregar nos lugares de perseguições. Deus não vai te revestir de poder enquanto você não tomar posição de servo servinte para Ele. Entenda isso. Eu ensinei que, para os pentecostais, nenhum outro trabalho é tão urgente como o trabalho missionário. Então, se você se considera um pentecostal, a tua busca por revestimento e por levar o evangelho, ela é muito grande. Conclusão: proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado com o Espírito Santo para a sua obra, devemos testemunhar a respeito de Cristo e da salvação. Queridos, você entendeu essa lição? Você ficou comigo até nesse finalzinho? Consegue colocar para mim nos comentários aí? Mesmo que você já fez um comentário, faça outro. Fala, eu fiquei, eu entendi, eu tenho essa dúvida, olha, o que eu faço, o que eu preciso fazer? Deus vai nos capacitar juntos para a grande obra missionária. Queridos, está fazendo um trabalho desse na internet é uma obra missionária. Você está compartilhando com pessoas que não têm possibilidade de estar acompanhando, é uma obra missionária. Você ser incomodado para falar do amor de Cristo para outras pessoas é uma obra missionária. Então o movimento pentecostal, a principal fonte dele é para a obra missionária, é para levar a palavra de Cristo a outras pessoas. Para isso Deus te reveste. Se Deus não te revestiu até hoje, talvez você esteja buscando o batismo com o Espírito Santo para vaidade, para dizer que você foi batizado com o Espírito Santo, ou porque você acha bonito pessoas falarem línguas, ou porque você quer um dom de cura para simplesmente ser o mais bonitinho. Deus não te capacita para isso. E preste atenção, o dom que Deus te capacita também não te salva. Jesus disse que naquele dia vão chegar para eles e vão dizer assim, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos. Ele vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Ou seja, não é o dom espiritual que vai te capacitar, mas quando você é cheio do Espírito Santo, ama a obra missionária e vive por Cristo, a tua salvação está garantida. Amém? Entenderam essa lição? Próxima lição vai ser dia 30 de março, a última lição. E ela vai dizer assim, a necessidade de avivamento no século 21. Uma nova geração chamada pelo poder do Espírito Santo. Olha que interessante, queridos. Nós vamos falar nessa última lição sobre a necessidade do avivamento. Você acha que a igreja precisa ser avivada hoje? Você entende que precisa de um avivamento? Que eu estou olhando agora que eu voltei para a tela cheia, eu vou precisar colocar iluminação nos próximos, né? Tá ficando escuro, às vezes você não preste atenção direito por isso, eu não sei, mas espero que você tenha prestado atenção. Queridos, eu quero agradecer você que ficou comigo até agora, obrigado por ter aguentado comigo esse tempo todo aqui.
às vezes eu exagero um pouquinho no tom de voz. Eu sinto Deus trabalhando no meu coração, e eu sinto que Ele está trabalhando no teu coração também. Aceite o chamado de Deus ao teu coração, se revista de autoridade e poder, esqueça as tuas vaidades e deixa Deus te usar como vaso de honra. Eu quero orar para encerrar essa lição de hoje. Querido papai, maravilhoso Deus, a tua palavra foi ensinada, eu aprendi muito com ela, e espero que este que esteja comigo aqui agora também tenha aprendido. Abre os olhos espirituais, abre o coração espiritual, abre os ouvidos, encha com o Espírito Santo, ajude-nos, Senhor, nessa grande obra missionária. Aquele que está assistindo isso, que ainda não é batizado no Espírito Santo, eu profetizo, papai, que seja batizado em nome de Jesus, que a chama, que o ardor, que o fervor para buscar o batismo com o Espírito Santo seja incendiado no coração dele agora, papai. Que toda dúvida caia por terra, que todo aprendizado errado caia por terra, que todo desvio, Senhor, da tua palavra caia por terra, mas que o Senhor possa conceder a cada um o revestimento de poder. No nome de Jesus, amém e amém. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem com a última aula deste trimestre.